semanas, nós estamos falando sobre a criação do mundo, né, sobre o que a Bíblia diz, né, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, né, como era a vida no Jardim do Éden, né, e o que nós temos a ver com isso. Então, na semana passada, nós vimos que Deus criou Adão. Deus amou Adão e queria que ele fosse completo. Deus sabia que Adão não continuaria a ser feliz se permanecesse sozinho, porque Deus amava Adão e queria o melhor para ele. Então, ele decidiu fazer uma esposa. Deus, ele sabe antecipadamente tudo o que nós precisaremos e também sabe a melhor maneira de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, nós vamos ver que Deus, ele não criou a esposa de Adão na mesma hora, nem do mesmo jeito que criou Adão. Ele a criou exatamente na hora certa e na maneira certa para suprir as necessidades de Adão. Nisso, nós podemos também nos ver em Adão. Não é? Deus, ele não faz as coisas na nossa hora, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está pensando. Não, não, não. Deus, ele faz o melhor. Ele tem sempre o melhor a ser feito e ele cuida de nós conforme a sua grandeza. Ele cuida de nós. Então, Deus trouxe todos os animais perante Adão para que lhe desse nome, né? Então, a gente viu isso semana passada, que Adão colocou o nome em todos os animais. Né, no boi, no cavalo, no caracol, em tudo Deus colocou, né, para que Adão desse nome aos peixes, aos animais da terra, de tudo quanto é de jeito, foi Adão que escolheu esses nomes. E Deus colocou ele sobre todos os animais e deu a responsabilidade dele dar nome aos animais. E Deus trouxe até Adão toda a criatura que ele fizera, mas não havia nenhuma companheira apropriada para Adão entre os animais. Né? A gente sabe que um homem não pode casar com uma vaca, um homem não pode casar com um cachorro, um homem não pode casar com um jumento, nem com um cavalo, nada disso. E aí, Deus conhece todas as necessidades. O homem, né, as pessoas, eu, você, necessitamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então, Deus, no capítulo 2, cria o homem muito diferente dos animais. O homem foi feito à imagem de Deus para que ele pudesse conhecer, amar e obedecer a Deus. Os animais não. Os animais não podiam conhecer, amar e obedecer a Deus como o homem podia. Os animais não se interessam pelas coisas que as pessoas se interessam, não é verdade? Eles não podem fazer muitas coisas que nós podemos fazer. Adão precisava de alguém com quem pudesse falar, fazer as mesmas coisas, alguém da espécie dele. Nenhum animal poderia ser companheira para Adão. Ele precisava de alguém mais semelhante. O homem não podia fazer coisa alguma para providenciar para si mesmo uma companheira. Presta atenção, muita atenção nisso. Ele mesmo não podia providenciar uma companheira para ele.
nem os anjos, nem Satanás, nem os demônios poderiam criar uma esposa para Adão. Somente o nosso Deus poderia fazer isso. Somente o nosso Deus poderia criar uma companheira que fosse compatível a Adão. Então, a Bíblia diz que Deus, ele fez cair um profundo sono sobre Adão. E da costela de Adão, ele extraiu ali uma parte da costela de Adão e criou Eva. Ele fez cair um profundo sono sobre Adão e criou a mulher. E quando Adão acordou, gente, imagina que emoção! Adão estava sozinho e, de repente, quando ele acorda ali no meio daquele jardim, está Eva. Gente, somente o nosso Deus poderia fazer algo tão grandioso, tão especial quanto isso. E Deus coloca ali Adão e Eva para estarem em união. Deus faz com que Adão esteja ali responsável por Eva, que Adão ame Eva, né? Ele tira da costela de Adão e faz com que Adão seja responsável por ela. Então, imagine você, se alguém que ele ama lhe desse um presente muito especial, você teria cuidado com ele, né? É claro que teria. Seria valioso para você por causa do cuidado, da preocupação e do amor expressados pela pessoa que lhe deu. Então, Deus deu uma esposa para Adão e esperava que ele cuidasse dela, amasse, cuidasse muito bem dela. Apesar de todos os animais parecerem muito interessantes, e Adão já tinha visto todos os animais, dado nome a eles, como a gente já viu, imagine a alegria de Adão em ver aquela mulher encantadora que Deus havia feito para ele. Ela, como Adão, foi criada por Deus, mas Deus não a fez do pó da terra, como fez Adão. Então, quão preciosa e querida ela deve ter sido para Adão. E Deus lhe deu inteligência, emoções, vontade própria, para que ela também fosse capaz de se comunicar com Deus e com Adão. Então, nós vemos aqui Deus criando Adão e Eva, e a vida era perfeita para eles. Deus lhe deu tudo o que eles precisavam. Ele cercou de beleza e abundância muito além das necessidades que eles tinham, de tudo que eles precisavam mesmo. Eles eram capazes de se comunicar com Deus e um com o outro. Deus colocou eles para dominar a criação. Ele estava presente com eles todos os dias para guiá-los nas decisões que eles tinham que tomar. O trabalho de Adão e de Eva não era difícil. Mas então, o que será que aconteceu? Será que eles ficaram ali, no paraíso, nessa coisa boa aí o tempo todo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Adão e Eva estavam naquele jardim super agradável, onde tudo era perfeito e eles tinham tudo o que precisavam. Deus como amigo, e eles amavam a Deus, obedeciam a Deus e eram muito, muito felizes. Deus tinha colocado Adão
na posição de administrador, né? Na posição de uma pessoa que ia cuidar daquele jardim todo, de toda a criação divina, muito bela, tudo lindo. Mas lá não havia doenças, não havia espinhos, não havia Adão e Eva, uma imensa variedade de plantas, frutas, legumes para eles comerem. Preocupações não havia nenhuma. Eles não precisavam de dinheiro, tudo que eles precisavam estava lá. E eles podiam conversar com Deus com toda liberdade, todos os dias. Eles não tinham pecado, não havia impedimento na sua comunicação com Deus. E eles nunca tinham brigado, nem ofendido, nem praticado nada de errado. Mas, e quanto ao grande inimigo do nosso Deus? O Satanás. Nós vimos que antes de criar todo mundo, desde a eternidade, Deus criou seres espirituais. E esses seres, né, um dia, Satanás e um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. E virou o maior inimigo de Deus. Satanás sabia a respeito do aviso de que Deus deu a Adão em relação à árvore do conhecimento. Nós vemos que quando Deus criou o jardim, Deus colocou ali duas grandes árvores importantes no meio de tantas outras. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E também a árvore da vida. Lá, ali, as duas faziam parte do centro do jardim. Lá longe, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, Deus tinha dado um aviso a Adão com relação a elas. Ele falou que Adão podia comer de toda a fruta do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. Satanás sabia a respeito do aviso de Deus a Adão em relação a essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E por odiar a Deus, Satanás queria destruir o homem e a mulher que Deus criou. E por isso, Satanás planejou enganar Eva. Satanás, ele luta sempre contra Deus e contra a sua vontade. Ele é mentiroso e enganador. E isso não era apenas ele tramou tudo naquele momento para enganar Adão. Né? A gente vê que Deus ele criou Adão, Eva, e quando toda a sua criação já estava completa, ali, o jardim, Adão, Eva, os animais, tudo mais que ele criou, o firmamento, tudo que nós já vimos que foi o nosso Deus que criou aqui, ó, firmamento, o sol, a lua, as estrelas, tudo que o nosso Deus criou, ele se viu satisfeito. Deus estava plenamente satisfeito com aquilo que ele tinha criado. E com essa satisfação, o Senhor descansou. Né? A Bíblia diz que ele descansou. Ele se viu plenamente satisfeito com aquilo. Então, ele cria uma comunicação entre
Adão e Eva, e a Bíblia diz que todos os dias, na variação da tarde, ele vinha conversar. Todos os dias. Mas, como a gente já tinha conversado antes, desde a eternidade, né, Satanás se tornou o inimigo de Deus num tempo eterno, num tempo que não tem no nosso relógio. A eternidade não entra no nosso relógio, porque ela não é o nosso tempo. Ela é um tempo de Deus. Então, naquele momento lá, no tempo de Deus, aconteceu isso e Deus expulsou Satanás e seus anjos da sua glória, diante da sua face. E eles saíram da presença de Deus. Deus preparou para eles um lugar específico, mas eles estão na terra. Nós sabemos que o inimigo de Deus está na terra, andando, pairando, procurando a quem possa tragar. E é por isso que nós precisamos do conhecimento de Deus para nos mantermos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então, Satanás luta contra Deus, contra a sua vontade. Ele é muito mentiroso, ele é enganador e ele nos odeia, porque nós amamos a Deus. E todos que amavam a Deus, ele odiava também. E um dia, o que aconteceu? Ele entrou, ele viu que Eva estava por ali, sozinha, passeando no jardim. Adão não estava por perto. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Adão não estava ali por perto. E ele entrou numa cobra. Né? A cobra não é Satanás, mas ele entrou numa cobra e apareceu ali naquela tarde para conversar com Eva. E ele foi conversar com Eva justamente sobre a ordem que Deus havia dado a Adão. Ele se disfarçou de cobra para poder enganar Eva. A serpente era mais esperta do que qualquer outro animal que Deus criou. E Satanás, enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que ele estava falando através da serpente. Ele não deixou que Eva percebesse que era ele. Né? Quantas vezes isso acontece com a gente também, hein? Né? Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais vai perceber o quanto Satanás é enganador, é perverso, quer nos enganar, está mentindo. Né? Em João 8:44, diz que Satanás é mentiroso e homicida. O próprio nome Satanás significa enganador, acusador. E é exatamente o que ele tenta fazer. Ele tenta fazer que o que é bom pareça mal. Tenta fazer com que o que é mal pareça bom. Tenta sugerir que Deus é mentiroso, mas sabe muito bem que Deus ele é absolutamente verdade. Ele é todo verdade, ele é todo bondoso, ele é todo amor. E foi isso que Satanás fez com Eva. Ele a enganou, aparecendo na forma de uma serpente. Naquele tempo, os animais não atacavam ninguém. Então, Eva não teve medo quando a serpente apareceu e veio aqui, ó, conversar com ela. E aquele Satanás que já veio pensando em enganar as pessoas, o que é que vocês acham que ele fez com Eva? Os objetivos de Satanás, as suas táticas enganosas, os seus planos enganosos, eles não mudaram. Ele ainda está tentando enganar
e destruir as pessoas. Ele não usa mais uma serpente como ele fez com Eva, mas ele usa outros meios para enganar. Às vezes ele usa outras pessoas falando mentiras, né, diretamente à nossa mente para tentar nos enganar. Às vezes ele usa o celular, ele usa o computador, ele usa tantas outras coisas para tentar nos enganar. E para tentar enganar Eva, ele usou uma cobra. E agora eu quero perguntar para você: será que você já percebeu alguma coisa que o Satanás usou para te enganar? Vamos ficar por aqui nessa tarde. Na próxima semana, a gente vai ver o que foi que aconteceu com essa conversa, qual foi o resultado da conversa dessa cobra com Eva, a pessoa, a mulher que Deus criou para casar com Adão, para completar Adão e ser a ajudadora dele. Então, Deus, ele tem planos eternos e nós precisamos ficar atentos a os planos também de Satanás, que é sempre nos enganar. Então, agora, nós vamos continuar na próxima semana falando sobre o que foi que aconteceu com Eva na hora que ela se afastou do esposo.